Apesar de ter sido apelidada como a Rainha do Nilo, Cleópatra tinha raízes que remontam à Grécia, Macedônia e a Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., Ptolomeu ficou responsável pelo Império Egípcio. Apesar de não ser etnicamente egípcia, Cleópatra adotou muitos dos costumes antigos de seus pais e foi o primeiro membro da linha ptolomaica a aprender o idioma egípcio. Como muitos casos reais, os membros da dinastia ptolomaica geralmente se casavam dentro de suas famílias, o que era visto como uma forma de preservar a pureza de sua linhagem. Assim, diversos ancestrais da Rainha do Nilo se uniram a primos ou até mesmo a irmãos. É muito provável que os pais de Cleópatra fossem irmãos. O costume foi seguido por ela, que acabou se casando com seus dois irmãos adolescentes, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV. A propaganda romana pintou Cleópatra como uma mulher sedutora que usava seu apelo sexual como arma política. No entanto, é consenso que ela ficou mais conhecida por seu intelecto do que pela aparência. Cleópatra falava até uma dúzia de idiomas e tinha conhecimentos em áreas como matemática, filosofia, oratória e astronomia. Além do mais, moedas com seu retrato a mostram com feições masculinas e um nariz grande e curvado, ou seja, muito diferente do que foi reproduzido em Hollywood através da atuação de Elizabeth Taylor. A briga pelo poder e planos de assassinato eram tão comuns na tradição ptolomaica quanto o casamento entre familiares, e com Cleópatra e seus irmãos e irmãs não foi diferente. Seu primeiro marido, Ptolomeu XIII, expulsou-a do Egito depois que ela tentou tomar posse do trono. Mais tarde, a dupla se enfrentaria em uma guerra civil, na qual ela recuperou vantagem ao se juntar com Júlio César. Ao ser derrotado, Ptolomeu morreu afogado no Nilo. Após a guerra, Cleópatra se casou novamente com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIV, mas acredita-se que ela o tenha assassinado em uma tentativa de tornar seu filho co-governante. Já em 41 a.C., ela também projetou a execução de sua irmã, Arsínoe, que ela considerava uma rival ao trono. Ela acreditava ser uma deusa viva e costumava usar a encenação para conquistar seus aliados em potencial e reforçar seu status de divindade. Um dos momentos mais sublimes teria sido seu encontro com Marco Antônio em 41 a.C. Quando foi convocada para conhecê-lo, ela teria chegado em uma barcaça dourada, adornada com velas roxas e movida com remos de prata. Cleópatra havia sido maquiada para parecer com a deusa Afrodite. Ela estava sentada embaixo de um dossel dourado, enquanto pessoas vestidas de Cupido abanavam e queimavam incenso com cheiro doce. Marco Antônio, que era considerada a personificação do deus Dionísio, teria ficado instantaneamente encantado. Cleópatra conheceu Júlio César em Roma no ano de 46 a.C., e sua presença parece ter causado um grande rebuliço. César não escondeu que ela era sua amante e muitos romanos ficaram escandalizados quando ele ergueu uma estátua dourada dela no templo de Vênus Genetrix. No entanto, ela foi forçada a fugir de Roma quando César foi esfaqueado até a morte no Senado romano em 44 a.C., mas a essa altura, ela já havia deixado sua marca na cidade. Seu penteado exótico e joias de pérolas se tornaram uma tendência, e de acordo com o historiador Joan Fletcher, tantas mulheres romanas adotaram o visual de Cleópatra que muitas vezes elas eram confundidas com a própria. Cleópatra começou seu lendário caso de amor com o general Marco Antônio em 41 a.C. O relacionamento deles tinha um componente político. Ela precisava dele para proteger sua coroa e manter a independência do Egito, enquanto ele precisava de acesso às riquezas e recursos da nação da rainha. Mas apesar do interesse, eles eram apaixonados pela companhia um do outro. No inverno de 41 e 40 a.C., o casal teria formado seu próprio grupo de bebidas, intitulado Fígados Inimitáveis. Eles se envolviam em festas noturnas para beber vinhos e ocasionalmente participavam de jogos e concursos elaborados.
O casamento com Marco Antônio gerou 3 filhos, mas também resultou em um grande escândalo em Roma. Seu rival Otaviano, posteriormente conhecido como Augusto, fundador do Império Romano, teria usado propagandas falsas para retratá-lo como um traidor que estava sob o domínio de uma sedutora. As notícias logo ganharam força e em 32 a.C., o senador romano declarou guerra contra Cleópatra. O conflito atingiu seu clímax no ano seguinte, durante a famosa Batalha de Átio. Cleópatra liderou pessoalmente dezenas de navios de guerra egípcios na briga ao lado da frota de Marco Antônio, mas eles não eram páreo para a marinha de Otaviano. A batalha logo se transformou em uma derrota e os dois foram forçados a romper a linha romana e fugir para o Egito. Cleópatra e Marco Antônio tiraram a própria vida em 30 a.C., depois que as forças de Otaviano os perseguiram até Alexandria. Enquanto se diz que Marco Antônio se apunhalou fatalmente no estômago, o método de suicídio de Cleópatra permanece um mistério. É amplamente divulgado que ela adquiriu uma aspa, uma serpente egípcia, para morder seu braço. Porém, Plutarco admite que o que realmente aconteceu não é conhecido por ninguém.